uma galáxia espiral gigante, com a estrutura de uma galáxia veterana. Foi revelada em 2025. Ela viveu quando o universo ainda era adolescente, com apenas 1,5 bilhão de anos de idade. E pela teoria, simplesmente não deveria existir. Ela se chama Alaknanda. É jovem em idade, mas sua forma conta outra história. Tem um disco espiral grande, braços bem definidos, organização típica de galáxias que deveriam levar bilhões de anos para amadurecer. É como abrir uma creche cósmica e encontrar, no meio dos bebês, uma cidade inteira pronta. Neste vídeo você vai descobrir por que essa galáxia é vista como impossível. Como o telescópio espacial James Webb arrancou esse segredo da aurora do universo. E por que essa descoberta não destrói o Big Bang, mas obriga os cientistas a reescrever a linha do tempo da formação de galáxias? A resposta rápida é inquietante. O universo conseguiu montar galáxias grandes e bem estruturadas muito mais cedo do que imaginávamos. A resposta completa é ainda mais perturbadora. Por quê? Se uma galáxia com aparência de veterana já existia em um universo tão jovem, talvez haja muitas outras escondidas na escuridão, esperando para virar a nossa ideia de história do cosmos de cabeça para baixo. Lá fora, o espaço parece calmo, mas não se engane. Imagine uma nave minúscula deslizando em silêncio na escuridão, até parar diante de um monstro invisível. Um buraco negro tão massivo que curva a própria luz ao seu redor. No cinema, esse monstro, ele tem um nome: Garganta. De longe, ele surge como um círculo perfeito de escuridão, cercado por um anel de fogo distorcido. É o disco de matéria sendo despedaçada, aquecida a temperaturas absurdas antes de desaparecer para sempre no abismo. A luz se dobra, escorre por cima e por baixo, como se o espaço fosse líquido. A nave se aproxima de um planeta que orbita esse colosso. A superfície é um oceano raso, aparentemente tranquilo. Não há montanhas, não há cidades, apenas um mar sem fim, um espelho escuro refletindo um céu impossível. O silêncio pesa mais do que a gravidade. De repente, no horizonte, algo se ergue na névoa. Não é uma nuvem, é uma parede de água, uma onda com a altura de um arranha-céu avançando em câmera lenta. Um tsunami cósmico gerado por forças que distorcem o espaço e o tempo. Dentro do capacete, o som é abafado, a respiração acelera, o tempo parece escapar pelos dedos. Lá fora, cada minuto perto daquele buraco negro significa anos passando na Terra. A maré não é apenas água, é o espaço-tempo sendo puxado, esticado, torcido. É o tipo de cenário que você espera de um universo jovem, brutal, caótico, sem piedade. Essa imagem de terror cósmico não é só cinema. Ela fala de algo muito real, de buracos negros supermassivos, de forças gravitacionais que dominam galáxias inteiras, de um cosmos onde o perigo não vem de monstros, mas de leis da física levadas ao limite. Agora, guarda essa sensação de caos absoluto, porque durante muito tempo, os astrônomos acreditaram que o universo recém-nascido era exatamente assim, um lugar sem galáxias organizadas, sem discos espirais elegantes, somente colisões violentas e nuvens de gás em guerra. E é aí que o mistério começa a ficar mais desconfortável, porque quando apontamos nossos telescópios mais poderosos para a infância do cosmos, esperando encontrar apenas algo parecido com o entorno de Garganto, que surgiu, não foi só caos, foi ordem. Uma ordem que não deveria estar ali tão cedo. Nosso universo também já foi uma espécie de nave minúscula, só que ao contrário, não perdida no espaço, mas comprimida em um estado inimaginavelmente denso e quente. A isso damos o nome de Big Bang, o grande começo. Não foi uma explosão em um lugar, foi o próprio espaço se expandindo. Logo depois desse início, tudo era um plasma incandescente, partículas, radiação, energia demais, tempo de menos. Não existiam estrelas, nem galáxias, nem buracos negros supermassivos. Era um caldo cósmico uniforme, universo sem formas, sem estruturas. Com o tempo, esse caldo começou a esfriar. Elétrons se ligaram a prótons. A luz finalmente conseguiu viajar livre. Esse brilho antigo ainda está à nossa volta hoje. Chamamos isso de radiação cósmica de fundo. É como a cicatriz luminosa do nascimento do cosmos, gravada no próprio espaço. Depois dessa primeira luz, veio uma longa noite, uma escuridão colossal.
antes das primeiras estrelas acenderem. Os astrônomos chamam esse período de noite cósmica. Imagine um universo cheio de gás frio, sem uma única galáxia brilhando. Um silêncio de bilhões de anos-luz. Quando a gravidade começou a vencer, as primeiras estrelas nasceram. Foram gigantes, violentas, de vida curta, explodiram em supernovas, espalhando elementos pesados. Essas primeiras gerações acenderam a chamada Era da Reionização, um amanhecer brutal em que a luz começou a vencer a escuridão. Nesse cenário, as primeiras galáxias não tinham nada de elegantes. Os modelos clássicos diziam que elas eram pequenas, cheias de gás, tortas, irregulares, misturas de nuvens turbulentas com regiões formando estrelas em surtos descontrolados. Nada de discos bem definidos, nada de braços espirais simétricos. A imagem aceita era simples. Primeiro, caos. Depois, ordem. Primeiro, blocos de construção bagunçados, só muito mais tarde, galáxias em espiral como a Via Láctea, com seus braços bonitos e organizados. Galáxias espirais eram vistas como estruturas maduras, de um universo mais velho. Telescópios antigos pareciam confirmar essa história. Quando observavam galáxias muito distantes, e portanto muito antigas, a maioria parecia deformada, cheia de remendos, caudas de maré, sinais de colisões recentes. Era como ver o universo ainda em fase de obras, com andaimes por todos os lados. A ideia era que galáxias massivas e bem organizadas precisavam de bilhões de anos para crescer. Era necessário acumular matéria, estabilizar a rotação, dissipar a turbulência. Discos espirais eram como cidades planejadas que só surgem depois da poeira da construção baixar. Durante décadas, essa foi a história ensinada em livros, documentários, palestras, um universo jovem, feroz, mas desorganizado, um cosmos que aprenderia, lentamente, a desenhar espirais, anéis e discos finos. E quanto mais fundo os astrônomos olhavam, mais confiantes ficavam nessa narrativa. Até que um novo olhar entrou em cena. Um olho frio, gigante, dourado, um telescópio capaz de enxergar mais fundo no passado do que qualquer outro instrumento já lançado ao espaço. Quando ele começou a operar, aquela velha história do primeiro caos, depois ordem começou a ranger. Lá fora, muito além da órbita da Lua, existe um espelho dourado voltado para a escuridão. Ele não tira fotos bonitas por vaidade. Foi construído para uma tarefa mais sombria: enxergar o universo como ele era, quando ainda era jovem demais para ter galáxias como a nossa. Esse instrumento se chama Telescópio Espacial James Webb. Ele é o sucessor do telescópio espacial Hubble. Mas enquanto o Hubble enxerga principalmente a luz visível, o James Webb foi projetado para outro tipo de brilho. Ele vê o universo em infravermelho, uma luz invisível aos olhos humanos. Por que isso importa tanto? Porque quanto mais distante um objeto está, mais sua luz é esticada pela expansão do universo. Galáxias muito antigas já não brilham no visível. Seu brilho foi empurrado para o infravermelho, como um grito que se alonga no tempo. O James Webb foi feito para escutar esses gritos. O James Webb foi colocado em uma região especial do espaço, chamada Ponto de Lagrange L2. É um ponto de equilíbrio gravitacional, longe do calor da Terra, da Lua e do Sol. Ali, protegido por um escudo gigante, ele consegue se manter frio. Frio bastante para detectar o calor sutil de galáxias nascidas no início dos tempos. Quando você olha para uma foto feita pelo Webb, não está vendo o presente, está vendo o passado. Cada ponto de luz é uma galáxia cuja imagem viajou bilhões de anos até chegar aqui. É como abrir um álbum de família cósmico, mas com páginas tão antigas que não deveriam existir naquele nível de organização. Entre os principais objetivos do James Webb está a aurora cósmica. Esse é o nome dado ao período em que as primeiras galáxias começaram a se acender. A ideia era observar como o caos inicial se transformou, pouco a pouco, em estruturas ordenadas, do tumulto às cidades de estrelas. A expectativa era que o Webb confirmasse o roteiro. Veríamos pequenas galáxias irregulares, nuvens deformadas protogaláxias, apenas começando a se juntar, discos espirais grandes aparecendo somente mais tarde, como resultado de bilhões de anos de amadurecimento cósmico. Nada muito diferente do que os modelos já sugeriam. Mas existe um detalhe: o James Webb não apenas vê mais longe, ele vê com mais nitidez. Resolve estruturas internas
detecta formatos, mede cores e idades de estrelas em galáxias que antes eram apenas borrões. E foi nessa nitidez que algo começou a parecer errado. Assim que as primeiras imagens profundas começaram a ser analisadas, algumas galáxias muito distantes pareciam mais brilhantes e mais massivas do que o esperado. Algumas mostravam sinais de discos e estruturas que só deveriam aparecer bem depois. O universo jovem parecia estar apressado demais. No meio dessa discussão, uma descoberta em particular chamou a atenção. Uma galáxia específica, em um canto profundo do céu, desafiava de forma explícita a ideia de que espirais bem desenhadas precisam de muito tempo para nascer. Era como encontrar uma cidade inteira e iluminada no meio de um canteiro de obras primordial. Essa galáxia recebeu um nome suave, quase poético, em contraste com a brutalidade do enigma que carrega Alaknanda. E é a partir dela que a história deixa de ser apenas teoria e se torna um mistério muito concreto. Lá no fundo do céu, numa região que para nós parece apenas um ponto escuro, o James Webb registrou algo diferente. Não foi um clarão óbvio, foi um pequeno arco de luz distorcido, ampliado pela gravidade de um enorme aglomerado de galáxias entre nós e o alvo. Esse aglomerado se chama Abell 2744. A gravidade desse aglomerado funciona como uma lente cósmica. Ela deforma o espaço ao redor e curva os raios de luz que passam ali. O que estava atrás dele, que deveria ser quase invisível, apareceu ampliado. Aquele arco de luz era uma galáxia do universo jovem, esticada pela lente gravitacional. Uma equipe de astrônomos na Índia começou a investigar esse sinal. Pesquisadores do Centro Nacional de Astrofísica de Rádio, parte do Instituto Tata de Pesquisa Fundamental, resolveram olhar de perto. Eles combinaram dados do James Webb com análises detalhadas de cor, brilho e forma. Ao reconstruir a imagem, retirando o efeito de lente gravitacional, algo inesperado surgiu. Não era um borrão caótico, como se esperava de uma galáxia tão distante. Era um disco, e não um disco qualquer. Um disco espiral claro, com 2 braços bem desenhados, como uma versão compacta da nossa Via Láctea. Essa galáxia recebeu o nome de Alaknanda, em homenagem a um dos rios sagrados da Índia. O nome é suave, mas o que ela representa para a cosmologia é tudo menos tranquilo. Estamos vendo essa galáxia como ela era quando o universo tinha cerca de 1,5 bilhão de anos. Em escala cósmica, ainda muito jovem. As medições indicam que Alaknanda tem dezenas de bilhões de vezes a massa do Sol em estrelas. O disco dela se estende por dezenas de milhares de anos-luz. E mais da metade dessas estrelas parece ter se formado em um intervalo muito curto, da ordem de algumas centenas de milhões de anos. Uma maratona estelar em tempo recorde. Para os modelos tradicionais de evolução de galáxias, isso é um problema. Um disco espiral grandioso, com braços bem definidos, exige estabilidade, rotação organizada, tempo para o gás se assentar. Encontrar uma estrutura assim tão cedo é como ver um arranha-céu pronto no meio da fundação. O cronograma não bate. Os astrônomos usaram técnicas cuidadosas para estimar a idade das estrelas de Alaknanda, analisando o espectro, a assinatura de luz delas. Isso permitiu separar populações mais jovens de estrelas mais antigas. O resultado reforçou a suspeita. Essa galáxia construiu uma parte enorme de sua massa estelar muito rápido. A equipe também mediu o desvio para o vermelho da galáxia, o redshift. Quando a luz viaja em um universo em expansão, seu comprimento de onda se estica. A partir desse esticamento, é possível calcular há quanto tempo a luz saiu da galáxia. Tudo confirma. Estamos olhando para o passado remoto e para um disco espiral que não deveria estar ali. O mais inquietante é que Alaknanda não apareceu sozinha em espírito. Outros estudos com o James Webb já vinham sugerindo a existência de galáxias grandes e organizadas em épocas parecidas. Só que esta é uma das imagens mais claras de uma espiral de grande projeto tão cedo. Ela virou um símbolo das chamadas galáxias impossíveis. Com isso, o jogo muda de tom. Não podemos mais dizer que galáxias espirais gigantes surgem apenas tarde na história cósmica. Precisamos explicar como em apenas alguns instantes, depois do Big Bang, a matéria conseguiu se organizar tão bem, e é justamente aí que as teorias começam a ser testadas de verdade. Quando você lembra de Gargantua, a imagem é de caos absoluto. Um buraco negro supermassivo, distorcendo a luz,
o tempo e o espaço. Um planeta oceânico sendo esmagado por marés colossais. Um cenário em que cada segundo é perigoso demais para qualquer forma de vida. Curiosamente, a ciência por trás dessa imagem não é fantasia completa. A forma como o disco de gás brilha em torno do buraco negro, a luz curvada, o tempo passando mais devagar perto daquele monstro, tudo isso é coerente com a relatividade geral. A teoria prevê exatamente esse tipo de distorção. Onde o filme se afasta da realidade é na sobrevivência confortável, tão perto de um objeto assim. Um planeta com gravidade parecida com a da Terra, com atmosfera estável e radiação tolerável. Em órbita tão próxima de um buraco negro, é extremamente improvável, mas como metáfora da violência do universo, a cena funciona muito bem. Agora, imagine o universo jovem como um lugar com muitos gargantuas espalhados, buracos negros crescendo, galáxias colidindo, gás sendo aquecido e arremessado em todas as direções. Durante muito tempo, os astrônomos acreditaram que esse era o cenário dominante, um cosmos em guerra consigo mesmo. Nesse contexto, o que se esperava encontrar eram galáxias irregulares, remendadas, sem discos claros, estruturas em formação, sendo puxadas e rasgadas por marés gravitacionais. Algo muito mais próximo do caos que vemos em Interstellar do que da simetria da Via Láctea. Por isso a Laquinanda soa tão estranha. Ela se comporta como o oposto disso. Enquanto o entorno de Garganto representa o extremo da desordem local, a Laquinanda simboliza a ordem global em escala de galáxia. Braços espirais bem definidos, disco organizado, estrelas distribuídas de forma suave. Tudo isso em uma época em que o universo ainda era jovem demais, segundo os modelos. Essa comparação ajuda a entender o choque dos cientistas. Eles esperavam que o universo bebê fosse um enorme cenário ao estilo Gargantua. Em vez disso, James Webb revelou uma cidade cósmica já planejada, com avenidas espirais, logo no começo da história. É como ver um arranha-céu brotando no meio de um terremoto. A cena de Interstellar chama a atenção para o poder extremo da gravidade. A Laquinanda lembra que essa mesma gravidade também sabe organizar. Ela não apenas destrói, ela também pode criar padrões, discos, espirais, desde que tenha matéria suficiente e tempo, mesmo que esse tempo seja muito menor do que pensávamos. Essa dualidade é um dos pontos mais fascinantes da cosmologia moderna. A mesma força que rasga estrelas perto de um buraco negro pode, em outras escalas, estabilizar uma galáxia inteira em uma dança suave. O universo é, ao mesmo tempo, arquitetado e selvagem, e pelo visto começa a desenhar suas obras-primas muito mais cedo. Durante décadas, os modelos de formação de galáxias contavam a mesma história. Primeiro, pequenos aglomerados de matéria escura surgem. Eles atraem gás, esse gás cai, aquece, forma estrelas, pequenas galáxias se chocam, se fundem, crescem devagar. É um processo longo, cheio de pancadas. Nesse cenário, discos espirais grandes são como a fase adulta dessa evolução. É preciso tempo para que as colisões mais violentas diminuam, tempo para o gás se assentar, para a rotação se organizar, para a turbulência interna baixar. Só então surgem braços espirais bem desenhados, como os da Via Láctea. Simulações numéricas complexas, rodando em supercomputadores, mostravam exatamente isso. Nos primeiros bilhões de anos, predominam galáxias irregulares, com formatos estranhos e distribuição caótica de estrelas. Os discos finos, com estrutura espiral clara, são minoria e aparecem bem mais tarde. Quando os astrônomos olhavam para galáxias muito distantes com o Hubble, o que aparecia eram borrões deformados, cheios de sinais de fusões recentes. Isso parecia confirmar o modelo. As cidades cósmicas organizadas surgiriam só depois. O universo jovem seria dominado por zonas de obras, não por galáxias em espiral bonitinhas. Aí entra a Laquinanda. Ela aparece em uma época em que, pelos modelos clássicos, discos espirais gigantes seriam extremamente raros, quase inexistentes. No entanto, está lá, com braços bem definidos, disco evidente borro central luminoso. E com massa estelar respeitável, não é uma anã discreta. O fato de ser uma espiral de grande projeto agrava a situação. Esse termo se refere a galáxias cujos braços espirais são claros, contínuos, simétricos. Não são apenas manchas dispersas, são estruturas estáveis,
ligadas a ondas de densidade que percorrem o disco. Para isso acontecer, o sistema precisa estar relativamente tranquilo. Só que o universo naquele momento não deveria ser tranquilo. Colisões entre galáxias eram mais frequentes, a densidade de matéria era maior, o ritmo de formação de estrelas era intenso. Tudo conspirava para a desordem, não para a ordem. Os números ligados a Alaknanda reforçam a tensão se mais da metade de suas estrelas se formou em cerca de 200 milhões de anos. Isso significa uma eficiência brutal em converter gás em estrelas. É como se a galáxia tivesse pisado no acelerador desde cedo e não tivesse medo de superaquecer o motor. Além disso, a massa e extensão do disco sugerem que a galáxia não é apenas um acaso minúsculo, já é um sistema respeitável, com potencial para evoluir para algo muito parecido com a nossa própria galáxia. Só que ela faz isso em um período em que ainda esperaríamos ver apenas esboços de cidades cósmicas. Para os modelos teóricos, isso obriga a perguntas desconfortáveis. Será que estamos subestimando a velocidade com que o gás se organiza em discos? Será que as simulações estão deixando escapar algum mecanismo que acelera a estabilização, como interações específicas com vizinhas menores? Ou será que existe algo mais fundamental faltando nas equações? Os observadores também entram no fogo cruzado. Precisam garantir que não estão interpretando mal os dados. Isso significa checar distâncias, idades das estrelas, formas, projetar efeitos da lente gravitacional com cuidado. A boa notícia é que várias equipes independentes somam evidências na mesma direção. Tudo isso faz de Alaknanda não apenas uma curiosidade, mas um teste de estresse para nossa compreensão do universo. Ela não derruba o Big Bang, não destrói a cosmologia, mas aponta rachaduras na nossa confiança sobre quando e como a ordem emergiu do caos. Quando algo como Alaknanda aparece, a ciência não joga tudo fora. Faz o que sabe fazer de melhor. Começa a testar hipóteses, algumas mais conservadoras, outras mais ousadas, todas tentando responder à mesma pergunta incômoda: como essa galáxia ficou tão pronta, tão cedo? A primeira hipótese é quase humilde. Talvez nossos modelos sejam apenas incompletos. As simulações podem ter subestimado o quão rápido o gás frio consegue cair em direção ao centro dos halos de matéria escura. Se o gás se organiza mais depressa, discos espirais podem nascer antes do previsto. Imagine rios invisíveis de gás fluindo pelo espaço, canalizados pela gravidade. Esses fluxos podem alimentar rapidamente o núcleo de uma galáxia em formação, despejando matéria fresca. Com muito gás, a formação de estrelas dispara. Com rotação suficiente, esse gás se distribui em forma de disco. Outra hipótese envolve ondas de densidade. Essas ondas são como padrões de trânsito em uma cidade. Carros entram e saem, mas o engarrafamento permanece. Em uma galáxia, as estrelas e o gás se movem, mas o padrão espiral continua. Talvez essas ondas cresçam mais rápido em ambientes do universo jovem do que imaginávamos. Se as ondas se estabelecem cedo, conseguem esculpir braços espirais em pouco tempo. Mesmo com turbulência e fusões, algumas regiões podem se estabilizar rápido. Isso cria ilhas de ordem no meio da bagunça cósmica. Alaknanda seria um desses casos de eficiência extrema. Há também a hipótese de a matéria escura ser mais eficiente do que pensávamos. Os halos de matéria escura são estruturas invisíveis que dominam a gravidade das galáxias. Talvez a maneira como esses halos colapsam e se misturam favoreça discos estáveis mais cedo. Pequenas diferenças na distribuição podem acelerar tudo. Se os halos forem mais concentrados ou melhor alinhados em certas regiões, o disco de estrelas e gás acima deles pode ganhar estabilidade rapidamente. Menos tempo em estado caótico, mais tempo rodando de forma ordenada. É como construir uma cidade sobre um terreno firme em vez de um solo instável. Outra peça da quebra-cabeça são os encontros cósmicos. Interações com galáxias menores podem funcionar como gatilhos. Uma passagem de raspão, uma maré gravitacional intensa e pronto. O disco começa a ganhar braços espirais marcantes. Nesse cenário, Alaknanda pode ter tido uma vizinha provocadora. Essas interações não precisam destruir a galáxia principal. Às vezes, apenas reorganizam o gás
e as estrelas empurram matéria para certas regiões. Criam ondas que vão se transformando em braços espirais ao longo do tempo. O caos, nesse caso, é o escultor da ordem. Tem ainda uma hipótese mais desconfortável para nós, observadores. Talvez estejamos vendo apenas os casos especiais. O James Webb, combinado com lentes gravitacionais, pode estar favorecendo as galáxias mais brilhantes, mais massivas, mais organizadas, as mais fotogênicas. Isso cria um viés. Se olhamos apenas onde a lente aumenta e o telescópio é mais sensível, podemos ter a impressão de que galáxias organizadas são comuns, quando na verdade elas podem ser raras exceções. Nesse quadro, a Laquinanda seria um ponto fora da curva que se destaca justamente por ser incomum. Os teóricos lembram que mesmo exceções precisam ser explicadas. Uma simulação que nunca produz nada parecido está falhando em alguma coisa. Mesmo que a Laquinanda seja minoria, ainda é uma pista crucial, um lembrete de que o universo não lê nossos artigos antes de agir. Importante notar, nenhuma dessas hipóteses afirma que o Big Bang está errado. O que elas atacam é a nossa confiança nos detalhes do roteiro, não o começo da história. O problema não é como tudo começou, mas quão rápido as primeiras estruturas complexas surgiram. É ajuste fino, não destruição total da teoria. Ao mesmo tempo, alguns cientistas fazem uma pergunta mais ousada. Se subestimamos tanto a velocidade de formação de galáxias, será que não estamos errando em outros pontos também? Na taxa de expansão do universo, na forma como a matéria escura se comporta, ou até no número real de galáxias que existem? Por enquanto, nenhuma hipótese venceu. Grupos ao redor do mundo rodam novas simulações, pedem mais tempo de observação no James Webb, cruzam dados com outros observatórios. Cada nova galáxia jovem observada vira uma peça a mais desse quebra-cabeça. E a sensação é de que ainda estamos nos primeiros passos. Talvez o erro não esteja em escolher entre caos ou ordem. Talvez o universo jovem nunca tenha sido uma coisa só. Em vez de um quadro simples, ele pode ter sido um mosaico. Algumas regiões extremamente turbulentas, outras estranhamente eficientes em criar galáxias organizadas. Os dados do James Webb sugerem exatamente isso. Em muitos campos observados, aparecem galáxias pequenas, irregulares, cheias de gás, como os modelos previam. Mas, aqui e ali surgem discos maiores, mais lisos, às vezes com sinais de braços espirais. É como se o cosmos tivesse bairros que amadurecem mais rápido. Imagine um mapa de uma grande cidade vista do alto. As zonas em construção, cheias de entulho. Há regiões antigas, com ruas tortas, e há bairros novos, planejados, com avenidas largas e bem organizadas. Agora traduza isso para escalas de bilhões de anos-luz. Algumas partes do universo podem ter começado a formar estruturas densas mais cedo, talvez pela distribuição da matéria escura, talvez por flutuações iniciais mais fortes em certas regiões. Nesses lugares, o gás desce mais rápido, forma estrelas mais cedo, se organiza em discos em menos tempo. Outras regiões podem ser mais atrasadas, menos densas, menos alimentadas por fluxos de gás, mais sujeitas a perturbações que atrasam a formação de discos estáveis. Ali, as galáxias ficam presas por mais tempo no estágio caótico. O resultado é um universo jovem, com dois ritmos de evolução convivendo. Se isso for verdade, a Laquinanda deixa de ser um erro absoluto e passa a ser um caso extremo desse lado rápido do universo. Ela estaria em uma região privilegiada, onde gravidade, gás e matéria escura conspiraram para acelerar tudo. Ainda assim, continua sendo um teste duro para as simulações. Para quem estuda cosmologia, essa visão em mosaico ela tem uma consequência importante. Não dá mais para descrever o universo jovem com uma única frase simples. Ele não é apenas caótico ou organizado. É ambos, dependendo de onde e de como você olha. Essa nuance complica, mas torna o quadro mais realista. Pense de novo no Silêncio do Espaço em 2001. Uma odisseia no espaço. Uma nave atravessa o vazio, sem som de motores, sem explosões. Só o ruído abafado da respiração dentro do capacete. Lá fora, o cosmos é um vácuo indiferente. Esse silêncio combina com a noite cósmica. Aquele período em que não havia galáxias brilhando, nem estrelas acesas. Somente gás frio e escuro, esperando a gravidade começar a trabalhar. Se alguém pudesse viajar até lá,
não veria nada, mas sentiria o peso de bilhões de futuros possíveis. No vácuo, som não se propaga, explosões e motores seriam mudos do lado de fora. Mas a ciência faz algo engenhoso. Pega sinais invisíveis, como ondas de rádio e de luz, e os transforma em sons audíveis. Dá uma voz ao universo que de outra forma seria eterno silêncio. Quando radiotelescópios convertem o chiado de pulsares em áudio, estão traduzindo o cosmos. Quando cientistas transformam dados do James Webb em sons, fazem o mesmo, dão voz a galáxias jovens, nuvens de gás, estruturas que jamais ouviríamos diretamente. É como se o universo, antes mudo, começasse a sussurrar. Em Contact, uma cientista sozinha ouve ruído, até que um padrão aparece. Batidas regulares, um sinal que não parece natural. O coração dispara. O universo está respondendo. Na vida real, radiotelescópios captam sinais de galáxias, quasares e pulsares, e projetos inteiros procuram algo que fuja do padrão. Por enquanto, a maior mensagem que o universo nos enviou não veio em forma de código alienígena, veio em forma de luz esticada. Uma espiral madura surgindo cedo demais, uma galáxia impossível que, sem dizer uma palavra, nos obriga a revisar tudo o que achávamos entender sobre a infância do cosmos. Talvez o ponto mais assustador dessa história não seja a Alaknanda em si, seja a sensação de que ela é apenas o primeiro aviso, um sinal de que o universo esconde atalhos, exceções e segredos em lugares onde jurávamos que tudo seria simples. Quando uma única galáxia obriga especialistas a rever modelos inteiros, algo fica evidente. O cosmos não é um lugar que se deixa domesticar facilmente. Cada novo telescópio, cada novo levantamento profundo, abre uma camada de complexidade inesperada. É como andar em um corredor que sempre revela uma porta a mais. Você está ouvindo essa história em um planeta pequeno, preso a uma estrela comum, mas faz parte de uma espécie que ousou olhar para além do próprio quintal. Criamos instrumentos que enxergam até a aurora cósmica, e agora precisamos lidar com o que estamos encontrando lá. Para muitos, isso é intimidante. A ideia de que o que aprendemos na escola pode estar incompleto gera desconforto, mas é justamente aí que mora a beleza da ciência. Ela não é um livro fechado, é uma investigação em andamento, e você está vivendo uma das fases mais interessantes dela. O nome Alaknanda não foi escolhido ao acaso. Vem de um rio que corre pelo norte da Índia, afluente sagrado do Ganges, um fluxo de água que desce das montanhas, assim como um fluxo de luz que desce até nós vinda dessa galáxia antiga, atravessando bilhões de anos de espaço. A equipe que estudou Alaknanda não é anônima. Entre os nomes envolvidos estão pesquisadoras e pesquisadores do Centro Nacional de Astrofísica de Rádio e do Instituto Tata de Pesquisa Fundamental. Essas instituições trabalham há décadas, mapeando o universo em comprimentos de onda invisíveis. Uma curiosidade pouco comentada é como a idade das estrelas de Alaknanda foi estimada. Não existe etiqueta nelas. Os astrônomos analisam o espectro, a assinatura de luz de cada população. Certas cores indicam estrelas jovens e quentes. Outras revelam estrelas mais velhas e frias. Também é pouco comentado que muitos discos observados pelo James Webb, em outras pesquisas, ainda não mostram braços espirais claros. São discos mais lisos, sem grande estrutura. Isso torna a Alaknanda ainda mais interessante. Ela não é apenas um disco jovem. É um disco jovem que já exibe uma espiral marcante. Até a forma como a lente gravitacional foi usada é fascinante. A luz de Alaknanda foi distorcida pelo aglomerado Abell 2744. Os astrônomos tiveram de desfazer matematicamente essa distorção para reconstruir a forma real da galáxia. É como tentar descobrir o rosto de alguém a partir do reflexo em um espelho quebrado. Talvez o detalhe mais perturbador seja este: a fração de estrelas formadas em um intervalo tão curto de tempo. É como se metade da cidade fosse construída em poucos anos, enquanto o restante do universo ainda lutava para erguer os primeiros andaimes. Uma galáxia espiral gigante, com a estrutura de uma galáxia veterana, foi revelada em 2025. Ela viveu, quando o universo ainda era adolescente, com apenas 1,5 bilhão de anos de idade, e pela teoria, simplesmente não deveria existir.
Ela se chama Alaknanda. É jovem em idade, mas sua forma conta outra história. Tem um disco espiral grande, braços bem definidos, organização típica de galáxias que deveriam levar bilhões de anos para amadurecer. Em um universo que ainda deveria estar em obras, ela já tem a arquitetura de uma sênior cósmica. O que você ouviu até aqui mostra uma coisa simples e incômoda. O universo não é tão lento quanto imaginávamos. Ele não esperou pacientemente para construir estruturas complexas. Em alguns lugares, acelerou ou antecipou capítulos inteiros da sua própria história. Se o universo foi capaz de surpreender cientistas com uma galáxia impossível, tão cedo e tão organizada, o que mais ele está escondendo na escuridão? Essa é a pergunta que fica martelando quando você entende o que Alaknanda realmente significa. A partir de hoje, você sabe que até teorias sólidas podem ser mexidas pela próxima imagem que chegar do espaço profundo. O que vai fazer com isso? Vai continuar olhando para o céu como se fosse só um pano de fundo? Ou vai começar a enxergar ali um quebra-cabeça vivo, em mutação, que ainda está longe de ser decifrado? Se essa galáxia abalou um pouco a sua certeza sobre já ter entendido o universo, então esse vídeo cumpriu o papel. Agora eu quero saber de você. Acredita que Alaknanda é só a primeira de muitas galáxias impossíveis? Ou acha que estamos exagerando nas dúvidas? Você vê esse cosmos mais como ordem ou como caos? Se esse mergulho pela aurora cósmica fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, cada novo mistério que sair das profundezas do espaço sideral chega até você em primeira mão. E já que estamos falando de estruturas que parecem estáveis, mas podem mudar rápido, no próximo vídeo vamos para bem mais perto de casa. E se a Terra perdesse a Lua amanhã, como isso afetaria nosso clima, nossos oceanos, nossa órbita e até a sobrevivência da nossa espécie? Se quiser descobrir como seria esse cenário sombrio e muito real em termos de física, não perde o próximo episódio.